Olá a todos e bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar de cabeça num tema que fascina a gente há séculos, a oração. E para nos guiar nessa jornada, sabe quem a gente convidou? Um guia excepcional, C.S. Lewis, o mestre da fantasia, o cara de As Crônicas de Nárnia, mas você sabia que ele também era um pensador cristão incrível? Sim, sim. E com cada insight. Pois é. É, Os insights dele sobre a oração são super práticos, às vezes até engraçados. é verdade. Mas antes da gente começar, deixa eu só fazer aquele recadinho rápido. Curtam, sigam o canal, ativem as notificações e, claro, compartilhem este episódio. Isso ajuda muito, Ajuda demais. Espalha a beleza da fé e da literatura, né? com certeza. E se vocês tiverem sugestões de livros sobre a oração, deixem nos comentários. A gente adora explorar as dicas de vocês. Adoramos. E aí, pronto para desvendar os mistérios da oração com C.S. Lewis. Vamos lá. Então, vamos nessa. Hoje a gente vai explorar as ideias do Lewis sobre a oração, com base em várias obras dele, desde clássicos, tipo Cartas a Malcolm, O Problema do Sofrimento, Que legal. até obras menos conhecidas, como Reflexões sobre o Sound. Ó, uma coisa que sempre me fascinou no Lewis, sabe? É como ele fala da oração de um jeito tão honesto, tão realista. Ele não foge das perguntas difíceis. Yeah. Tipo, será que a oração funciona mesmo? É, Ou se Deus já sabe de tudo, por que a gente precisa pedir? é verdade. São perguntas que todo mundo se faz. Exatamente. E o Lewis, ele nos desafia, sabe, a ir além daquela visão superficial da oração, de que é só uma fórmula mágica para conseguir o que a gente quer. É. Ele nos convida a ter um relacionamento de verdade autêntico com Deus. E ele faz isso com uma clareza. Me lembro de uma analogia em Como Orar, que ele compara Deus a um dramaturgo, que deixa os atores improvisarem durante a peça. Nossa, que interessante. Ou seja, Deus dá pra gente liberdade, né, de agir, de orar, e as nossas escolhas, inclusive as orações, influenciam a história. Que legal. Essa analogia é incrível, né? Ela mostra que, mesmo Deus tendo um plano, ele quer a gente participando ativamente. Nossas orações não são só pedidos, mas um jeito de colaborar com Deus. Construindo história junto com ele. Isso. Mas ao mesmo tempo, Lewis avisa, né? A gente não pode achar que manipula Deus com as nossas orações. Tá vendo? Deus não é um gênio da lâmpada que realiza todos os nossos desejos. É, Ele é soberano, age do jeito dele, com seus propósitos que às vezes a gente não entende. exatamente. E aí entra um conceito fundamental na teologia do Lewis, a providência divina. Providência divina. Ele acreditava que tudo mesmo está sob controle de Deus. Nossa. Tudo, desde o movimento dos átomos até, sei lá, as grandes decisões da história. Então quer dizer que tudo acontece por um motivo, mesmo as coisas ruins. Sim. O Lewis argumenta que Deus usa até o sofrimento para nos moldar, para nos aproximar dele. Ele compara Deus a um cirurgião que corta a carne para curar a ferida. Nossa, que forte. A dor pode ser um instrumento de Deus para nos purificar, nos levar ao arrependimento, nos fazer crescer espiritualmente. Entendi. Mas se tudo já está sob o controle de Deus, qual o sentido de orar? Parece que não ia fazer diferença. É aí que fica interessante. O Lewis diz que, apesar de Deus ter o controle final, ele nos dá liberdade de participar da história, com nossas ações e orações. Nossas preces não mudam a vontade de Deus, mas ele leva em consideração na trama da vida. É como se ele convidasse a gente para colaborar na criação da história. É como se a gente estivesse escrevendo o roteiro junto com ele. Oh, E isso me faz pensar naqueles momentos que a gente ora muito por algo, mas não recebe. Como entender isso? né? O Lewis, ele nos desafia a amadurecer a nossa visão da oração. Deus não é um gênio da lâmpada. A oração não é para controlar Deus, mas para se conectar com Ele. Hum. É buscar a vontade dele, se submeter aos propósitos dele e confiar que ele sabe o que é melhor, mesmo quando dói. É difícil, mas faz sentido. Me lembro de um trecho de Cartas a Malcolm em que ele fala da importância da honestidade na oração. Sim. Ele incentiva a gente a ser autêntico com Deus, abrir o coração sem reservas como a gente faria com um amigo. É verdade. É. E essa autenticidade também inclui reconhecer nossos erros, pecados. O Lewis enfatiza a importância da confissão, do arrependimento na oração. Não precisa fingir que é perfeito. Me lembro de uma frase dele que é forte. A oração não é um palco para a gente mostrar uma falsa perfeição, mas um espaço seguro para se mostrar para Deus como a gente é, buscando a misericórdia e o perdão dele. Nossa. É forte, né? E por falar em ser real, o Lewis dá uma perspectiva bem humorada das tentações que a gente enfrenta na oração em Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo, seu aprendiz. É muito bom. Nesse livro, o diabo, o Fitafuso, ele aconselha o sobrinho a desviar os humanos da oração.
É hilário e perspicaz ao mesmo tempo. É muito bom. O Lewis, com a ironia dele, revela as estratégias do diabo para nos distrair da oração, nos fazer duvidar e nos levar a focar em nós mesmos e não em Deus. Uma das estratégias que me chamou a atenção é a de fazer a gente acreditar que oração só vale se a gente sentir alguma coisa ou tiver uma fé inabalável. É uma armadilha sutil. O diabo quer que a gente ache que a oração depende da gente, dos nossos méritos, da nossa capacidade de controlar as emoções. Tira o foco do poder e da graça de Deus. O Lewis nos liberta dessa ideia, mostrando que a fé de verdade se manifesta na persistência, na humildade, na confiança em Deus, mesmo quando a gente não sente nada de especial, ou quando parece que Ele não responde. É isso aí. Ele ensina a gente a perseverar, mesmo com dúvidas, medos e aparentes negativas de Deus. Afinal, a oração é um ato de fé, de entrega, de confiança na bondade e na sabedoria de Deus. E falando em negativas de Deus, como lidar com a frustração de orar com fé e não receber o que pediu? Como conciliar as promessas da Bíblia de que Deus atende as orações com a realidade de tantas preces não atendidas? Essa é uma questão que intriga muita gente. E o Lewis aborda isso de forma profunda em Cartas a Malcolm. Ele reconhece a dificuldade da gente entender por que algumas orações são atendidas e outras não. Mas ele convida a gente a confiar na soberania e no amor de Deus. Ele lembra que Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor pra gente, mesmo a gente não entende. As negativas de Deus não significam que Ele nos rejeitou ou que não se importa. Elas podem ser um redirecionamento para algo ainda melhor. Um chamado para a gente se aproximar mais dele e além dos nossos desejos imediatos. Interessante. É como se Deus dissesse, confie em mim mesmo sem entender. Eu tenho algo melhor para você. Exatamente. E o Lewis lembra que essa confiança exige humildade. A gente precisa reconhecer que não sabe tudo e que Deus vê um quadro muito maior. Nossa, quanta coisa já exploramos da oração com o C.S. Lewis. E ainda tem muito mais para a gente desvendar nesse universo. Mas antes de continuar, quer uma pausa para vocês, ouvintes, digerirem tudo que vimos até aqui. Isso aí. O que mais te impactou nessa primeira parte da conversa? Compartilhem suas reflexões e o que tem ressoado na sua experiência com a oração. Estamos curiosos para saber. E voltem para a próxima parte, onde a gente vai explorar mais as ideias do Lewis sobre a oração. Até lá! E aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho na oração com C.S. Lewis. É isso aí. Tô adorando essa viagem pelas ideias do Lewis sobre a oração. Ele nos faz pensar, né? Ir além da superfície, aprofundar nosso relacionamento com Deus. Com certeza. E o Lewis, ele é mestre em usar analogias simples para explicar coisas complexas. Verdade. Tem uma analogia em Cartas a Malcolm que me marcou muito. Ele compara a nossa visão de Deus com a construção de um boneco de neve. Ah, sim. Lembro dessa. Ele fala que, assim como a gente tenta fazer o boneco de neve perfeito e ele derrete, a nossa imagem de Deus também pode ser limitada. Precisa ser moldada por ele. É isso. É. Muitas vezes a gente cria uma imagem de Deus baseada no que a gente quer, nas nossas expectativas. Mas a gente precisa se abrir, deixar Deus se revelar como Ele é. É como se a gente dissesse: Senhor, eu não quero te colocar numa caixa. Quero te conhecer de verdade, mesmo que isso mude minhas crenças. É isso. E essa abertura para o novo implica reconhecer que Deus é mistério, algo que a gente não consegue entender completamente. É verdade. Em Milagres, o Lewis explora esse mistério divino, mostrando que Deus age de formas que a gente nem imagina. Me lembro de um trecho que ele usa a imagem de um bordado para ilustrar a relação da oração com a providência divina. Ele diz que Deus vê o bordado por trás, enquanto a gente só vê a frente, com os fios todos embaralhados. E o bordado só faz sentido quando visto por trás, né? Assim como a ação de Deus no mundo só pode ser entendida por Ele. Nossas orações pra gente podem parecer fios soltos, mas Deus junta tudo no plano dele, criando uma obra de arte. É incrível pensar que Deus está no controle de tudo, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Sem dúvida. E isso nos dá uma paz, uma confiança, principalmente quando passamos por momentos difíceis. Em O Problema do Sofrimento, o Lewis fala sobre a dor, como Deus a usa para nos moldar. Lembra da analogia do cirurgião que a gente comentou antes? Deus como cirurgião que corta para curar, ajuda a entender que o sofrimento, mesmo doendo, pode ter um propósito. E mesmo quando a gente não entende o porquê do sofrimento, podemos confiar que Deus está com a gente, sofrendo junto e nos dando força. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Me traz muito conforto. A presença de Deus no sofrimento nos aproxima de boa vida. Em Anatomia de uma Dor, o Lewis descreve a dor dele pela perda da esposa. Um livro tocante, honesto, onde ele mostra a luta para encontrar sentido na dor e se conectar com Deus. É inspirador ver como ele se manteve firme na fé, mesmo com tanta dor. Sim, e o livro ensina a gente a ser honesto com Deus nas nossas orações. Falar nossa dor, a revolta, as dúvidas, sem esconder nada. Senhor, estou com dor, estou confuso, não entendo o que está acontecendo, mas preciso de ti.
É isso. A oração não é um ritual vazio, uma lista de pedidos. É um diálogo de verdade com Deus onde a gente compartilha tudo. É na vulnerabilidade que a gente se conecta de verdade com Deus. E nessa conexão, a gente aprende a depender de Deus, reconhecer que somos frágeis e buscar a força dele. Quando estou fraco, então sou forte. É na fraqueza que a gente vê a graça de Deus agindo. E a oração é o caminho para essa graça chegar, nos transformar. Mas a oração não é só sobre pedir ajuda e falar dos nossos problemas, né? Claro que não. Em Os Quatro Amores, Lewis explora o amor na oração, mostrando que o amor a Deus é o que move a oração. O amor como base da nossa conversa com Deus. Que lindo. Ele nos convida a ver a oração como um ato de amor, de entrega, de comunhão com Deus. É no amor que a gente encontra a motivação para buscar Deus, a alegria de estar com Ele, a força para continuar. Deus não precisa das nossas orações, mas nós precisamos de Deus. A oração não é um favor que a gente faz, mas um presente que Deus nos dá. Uma chance de se aproximar dele. Que lindo! E essa transformação, pelo amor de Deus, muda tudo na nossa vida, inclusive como a gente se relaciona com as pessoas. Verdade. Em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, o Lewis mostra como o egoísmo e o orgulho nos afastam de Deus e dos outros. O diabo sempre tentando nos enganar, né? Fazendo a gente achar que somos o centro do universo. Mas o Lewis mostra que a felicidade está em amar a Deus acima de tudo e o próximo como a gente ama a nós mesmos. E a oração nos ajuda a ter esse amor, limpando o nosso coração, abrindo nossa mente, nos levando a ter compaixão, a sermos generosos. Quando oramos pelos outros, a gente se coloca no lugar deles, sente a dor deles, se alegra com as vitórias deles. Isso fortalece o amor entre nós. É como se a gente abrisse o nosso coração para o mundo inteiro com tudo de bom e ruim que ele tem. E nesse abraço a gente encontra o verdadeiro sentido da vida, a plenitude do amor de Deus. Nossa, que jornada! A cada passo, a cada ideia do Lewis, a gente se sente mais perto de Deus e mais consciente do poder da oração. E ainda não acabou. Na próxima parte vamos juntar tudo que vimos e ver como aplicar na nossa vida. Estou ansiosa para a última parte. E vocês, ouvintes? O que mais chamou a atenção nessa conversa sobre oração? Compartilhem com a gente nos comentários. Até a próxima. Chegamos na parte final do nosso mergulho na oração com C.S. Lewis. Passamos por tanta coisa, né? Explorando os desafios, as belezas da oração, com a ajuda desse mestre da fé e da literatura. É verdade, uma jornada e tanto, hein? Cheia de reflexões. E agora é hora da gente juntar tudo e ver como aplicar na nossa vida. É isso aí. Acho que uma das maiores lições do Lewis é que orar não é tentar fazer Deus mudar de ideia, para ele fazer o que a gente quer. Exatamente. Ele mostra que a oração de verdade é alinhar a nossa vontade com a de Deus. É se entregar, confiar, se submeter ao amor e à sabedoria dele. E essa submissão não é ser passivo, aceitar tudo sem questionar, né? Não, não. É uma escolha de amar e servir a Deus acima de tudo. É como se a gente dissesse: Senhor, eu reconheço que o Senhor é soberano, que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso. Confio nos planos do Senhor, mesmo sem entender. Faça em mim a tua vontade. Essa postura de confiança, de entrega, tira a ansiedade, o medo, e a gente sente a paz que só Deus pode dar. Com certeza. E o Lewis também lembra que a gente precisa ser honesto com Deus. Não adianta fingir que é perfeito, esconder as fraquezas, as dúvidas, os medos. E tipo falar, Senhor, eu estou aqui com meus erros, minhas lutas, minhas alegrias, me aceita como eu sou e me transforma com o teu amor. Isso. E essa sinceridade com persistência e fé nos dá força para continuar orando, mesmo quando parece que Deus não responde ou quando a resposta não é o que a gente esperava. Eu lembro que o Lewis alertou sobre isso. Às vezes Deus diz não, mas não é porque ele nos rejeita ou não se importa. Pode ser que ele tenha algo melhor, um plano maior. Ou um convite para a gente se aproximar mais dele e além do que a gente quer no momento. Em Anatomia da Dor, o Lewis mostra como ser real com Deus quando a gente está sofrendo, expressando a dor sem medo e encontrando conforto na presença dele. É um lembrete de que Deus está com a gente o tempo todo, principalmente quando a gente mais precisa. Ele entende a nossa dor e nos consola. Nesse mergulho, a gente viu como a oração é poderosa para se conectar com Deus, buscar a vontade dele, se entregar e ser transformado pelo amor dele. A oração não é só pedir coisas, mas conversar com Deus de verdade. É um momento de intimidade, de entrega, de transformação. E a jornada não termina aqui, gente. O Lewis nos convida a continuar explorando esse universo, se aprofundando no relacionamento com Deus e experimentando a vida em plenitude na presença dele. Então, que tal colocar em prática o que a gente aprendeu com o Lewis? Buscar a Deus em oração com sinceridade, persistência e confiança. Compartilhar tudo com ele, as alegrias, as dores, e deixar o amor de Deus transformar a sua vida. Que essa jornada nos inspire a ter uma vida de oração mais verdadeira, mais profunda, mais transformadora. E lembre-se, você não está sozinho nessa. Deus está sempre pronto para te ouvir, te acolher, te guiar.
Confie no amor dele e se entregue aos cuidados dele. E assim, a gente chega ao fim do nosso mergulho profundo na oração com o C.S. Lewis. Esperamos que você tenha se inspirado, se motivado a ter uma vida de oração mais intensa. Compartilhe o que você achou desse episódio com a gente e continue acompanhando o Fé em Letras para mais jornadas inspiradoras pelo mundo da fé e da literatura. Até a próxima!